Ponte. Ele era um poeta de livros que migrou para a canção popular e, de certa forma, convivia, né, com essas realidades. Então teve ali a Bossa Nova, o Vinícius, depois veio a Tropicália, Caetano, Gil, Chico Buarque, enfim, até os dias de hoje a música popular brasileira tem uma tradição de letras muito sofisticada. E isso, de certa forma, foi formador para mim enquanto influência e trouxe todo um lado da poesia lírica também. E um terceiro lado que de certa forma, eu sempre curti, assim, me apeguei, é a própria contracultura, o lado mais ligado à atitude comportamental, mais ligado à própria tradição do rock and roll, né? Que são coisas também que despertavam a minha atenção e que vinham muito pelas revistas de poesia dessa fase aí que eu, ainda adolescente, comecei a fazer as primeiras canções, né? Aprender violão e escrever os primeiros poemas também. Então, durante a minha adolescência, nos anos 70, me interessava por essas coisas. Eu, ao mesmo tempo que ficava fascinado por um poema concreto, pela Caixa Preta do Augusto de Campos, por exemplo, que é uma coisa de você ter uma nova dimensão da poesia, que você pudesse manusear os poemas e montar eles de várias maneiras, ou por uma canção do Sex Pistols, ou por um poeta como Vinícius ou como Drummond, né? Então tem essas diferentes vertentes que no caso de muitas pessoas, elas de certa forma se opõem, mas que na minha formação elas se conjugaram e se atritaram de modo a criar aí curtos-circuitos que para mim são férteis, né, vamos dizer assim. Um poeta que talvez fosse exemplar nesse sentido era o Paulo Leminski, que foi um grande amigo meu e tal. O Leminski chegava às vezes na minha casa de casaco de couro, falava, vamos pôr aquele disco do Clash, um disco de rock, não sei o que e tal. Mas era um sujeito que tinha uma cultura dos clássicos, por exemplo, enorme. Era leitor de Homero, de Dante, de Camões, e tinha um conhecimento da cultura oriental impressionante, assim, o conhecimento dos poetas da antiguidade chinesa, do japonês, chinesa, dos haikais, de toda a tradição da cultura zen, e aí ele era faixa preta de judô e tal, e ao mesmo tempo essa cultura clássica convivia e excitava nele o convívio com toda a contracultura, com toda a atitude comportamental irreverente, com toda a paixão pelo rock, por tudo que cercava, né, o universo do rock and roll. Então eu me sinto também um pouco identificado com ele nesse sentido. Bom, eu poderia ficar falando muito mais aqui sobre a minha experiência, mas acho que qualquer coisa que eu venha a falar sobre a minha maneira de trabalhar ou sobre o meu trabalho vai ser menos importante e menos vamos dizer assim, vai traduzir menos o meu trabalho do que o contato que vocês tiverem com o trabalho em si. Então eu gostaria de encerrar aqui esse pequeno depoimento, primeiro dizendo alguns poemas para que vocês possam ter um contato direto, né, com essa produção da qual eu estou falando sobre ela. E queria também depois que a gente transformasse essa palestra, ou entre aspas, né, num bate-papo. Então queria depois de dizer alguns poemas que vocês se sentissem à vontade para fazer perguntas e a gente pudesse transformar isso em uma conversa. Então vamos aos poemas. O corpo existe, pode ser pego, é suficientemente opaco para que se possa vê-lo. Se ficar olhando anos, você pode ver crescer o cabelo. O corpo existe porque foi feito
por isso tem um buraco no meio. O corpo existe dado que exala cheiro, e em cada extremidade existe um dedo. O corpo se cortado espirra um líquido vermelho, o corpo tem alguém como recheio. Pensamento vem de fora e pensa que vem de dentro. Pensamento que expectora o que no meu peito penso. Pensamento a 1000 por hora, tormento a todo momento. Por que é que eu penso agora sem o meu consentimento? Se tudo que comemora tem o seu impedimento. Se tudo aquilo que chora cresce com seu fermento. Pensamento, vai embora, saia do meu pensamento. Pensamento, deu fora, desapareça no vento. E não jogarei sementes em cima do seu cimento. O mar está sempre em movimento para não sair do lugar. Se o mar saísse do lugar, teriam que mudar os mapas. Se o mar ficasse parado, ele escorreria para cima das cidades e apagaria os vulcões. A água sobe quando o sol a evapora. O sal da água do mar não evapora. Quando chove sobre o mar, a água recupera o sal que havia deixado ali com o resto das águas. Há tanta água na água quanto a água evaporada que há no ar. Há tanta água salgada como lágrima dentro do mar. Quando a água doce do rio chega, ela deixa de ser doce porque o mar é maior. E quando requebra na praia é bonito. E tem gente que morre de sede no meio do mar. Obrigado. Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud e Platão também. Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem. Saiba, todo mundo teve infância. Maomé já foi criança. Arquimedes, Buda, Galileu e também você e eu. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. Nietzsche e Simone de Beauvoir, Fernandinho Beiramar. Saiba, todo mundo vai morrer. Presidente, general ou rei, anglo-saxão ou muçulmano, todo e qualquer ser humano. Saiba, todo mundo teve pai, quem já foi, quem ainda vai. Lao Tse, Moisés, Ramsés, Pelé, Gandhi, Mike Tyson, Salomé. Saiba, todo mundo teve mãe, índios, africanos e alemães. Nero, Che Guevara, Pinochet e também eu e você. Bom, é isso. Eu gostaria de abrir